Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. Nós vimos uma primeira parte e eu quero dar continuidade hoje com os irmãos. E eu convido para que vocês abram as Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Na verdade, irmãos, nós temos, e eu falei sobre isso aqui semana passada, nós temos uma unidade entre o capítulo 12, 13 e 14. A gente não pode desconectar esses três capítulos, não é? Ou seja, principalmente o capítulo 13, a gente não pode simplesmente pensá-lo ou retirá-lo do seu contexto maior, que é aquilo que Paulo está tratando sobre os dons, no capítulo 12 e depois no capítulo de número 14. E aí, irmãos, nós levantamos uma questão importante semana passada, que foi relativamente especialmente a questão do dom de línguas, não é? E aí a gente levantou a pergunta se aquilo que aconteceu no Pentecostes é a mesma coisa que é descrito aqui no capítulo 12 e no capítulo 14. E aí a gente chegou à conclusão que não. Atos descreve um evento onde o milagre ele é mais auditivo do que da fala. Quando no dia de Pentecostes, pessoas espalhadas em todo o império afluíram para Jerusalém, e quando o Espírito Santo desceu, aqueles que estavam ali falavam das grandezas de Deus, e pessoas oriundas de várias outras partes ouviam e entendiam aquilo que estava sendo pregado e anunciado. Esse é um ponto importante, inclusive a gente vai voltar a ele mais adiante, no que diz respeito a essa ideia de línguas, é a questão da compreensão, do entendimento, porque Paulo vai abordar de forma muito clara nesses dois capítulos aqui de 1 Coríntios. Versículo 1, para a gente iniciar. Os irmãos ficam com esse texto aberto porque a gente vai recorrer a ele várias vezes, não é? Vamos juntos, versículo 1 do capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo tem uma preocupação no que diz respeito ao uso, à administração, à manifestação dos dons espirituais na igreja de Corinto. E qual era o problema básico? E esse problema básico suscita o capítulo 13. Qual era o problema básico? Irmãos entendiam que a verdadeira espiritualidade ou super espiritual era aquele que falava em línguas estranhas. Os demais possuidores de outros dons espirituais, de uma certa maneira, eram inferiores ou não eram tão espirituais como aqueles que, porventura, falassem outras línguas. Por isso que o apóstolo Paulo está tratando sobre esse tema no capítulo 12, aí ele dá uma pausa e diz o seguinte no 13: eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Ainda que ali é uma hipótese, Paulo não está dizendo a língua de homens e língua de anjos, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, nada me aproveitará. Essa é a tônica do versículo 1 do capítulo 13, conforme os irmãos podem ler e ver aí. Então esse foi o primeiro ponto que a gente trabalhou semana passada. Outro aspecto aqui importante, irmãos, e a gente toda vida que lida com esse tópico, a gente fica sujeito, não é, às dúvidas, às perguntas, não é, os questionamentos. O outro ponto é,
era da vontade de Deus, ou é da vontade de Deus, que os dons extraordinários, especialmente o dom de línguas, ele continuasse ao longo da história do povo de Deus? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer, não é? Quando a gente trata sobre os dois termos, cessacionismo ou continuismo, certo? A gente precisa primeiramente responder: Deus intencionava que o dom de línguas fosse um dom que ultrapassasse o primeiro século do cristianismo e perdurasse até os nossos dias? Ou perdurasse até a sua volta, até o seu regresso? E aí, irmãos, a gente vai encontrar pouquíssima, mas pouquíssima evidência de que isto de fato aconteceu, tanto biblicamente como extra-biblicamente. Por quê? Porque a gente não vai perceber nos materiais históricos da igreja, do cristianismo, a manifestação desse dom. A gente não vai perceber. E até há aqueles que entendem que é muito complicado a gente fazer essa afirmação de que Deus intencionava que esse dom prosseguisse, porque em alguns momentos na história, movimentos heréticos como o mormonismo, os mormons, dentro deles houve manifestações de línguas. Então alguns até levantam esse questionamento se era intenção de Deus de que isso existisse ou não. Há alguns, não é, que fazem uma associação, e aí eu peço que os irmãos abram aí, deixa marcado 1 Coríntios, e a gente volta um pouquinho aqui para a profecia de Joel. Porque a gente vai encontrar, irmãos, essa questão que muitas vezes as pessoas querem associar. Joel capítulo de número 2, versículo de número 23. Vamos ler juntos o que é que diz o texto? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôndia. Então, alguns entendem que Joel está se referindo aqui à chuva temporã, ao Pentecostes, ao primeiro século. E a chuva serôndia como um momento posterior, indicando a proximidade da vinda de Cristo Jesus, do retorno de Cristo Jesus. Mas irmãos, uma interpretação assim bem complicada para a gente afirmar categoricamente a intenção de Deus de que esse dom persistisse após o fechamento do cânon, ou seja, a Escritura Sagrada, dentro dessa perspectiva aqui, dessa interpretação de Joel. Mas a gente volta a tratar dessa questão, irmãos, de forma mais objetiva adiante. O que eu queria continuar aqui com os irmãos, que a gente começou na semana passada, e aí sim a gente pode voltar para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, é que o apóstolo Paulo menciona algumas questões básicas sobre os dons. Primeiro, Paulo deixa muito claro que os dons são o quê? Diversos. Versículo de número 4, do primeiro capítulo de Coríntios 12. Vamos lá, o que é que diz, irmãos? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Primeira questão que Paulo deixa muito claro é a diversidade de dons. Há diversos dons. Segundo, que a gente viu também semana passada, versículo de número 7. O propósito, a finalidade dos dons espirituais. Qual é o propósito e a finalidade? Versículo 7.
a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Propósito, a finalidade dos dons espirituais é a edificação, o aperfeiçoamento, o crescimento, o amadurecimento dos santos, da igreja, do corpo de Cristo. Inclusive, Paulo vai fazer aqui essa analogia, essa comparação com o corpo humano. Assim como o corpo é um, mas tem diversos membros igualmente importantes, com funções distintas, diferentes, mas necessárias, assim é a igreja de Cristo. Ela é um corpo com diversos membros distintos, mas igualmente importantes. Por que Paulo usa, irmãos, essa ideia? Justamente para mostrar que aqueles crentes que estavam ali dizendo serem mais espirituais, mais importantes, porque falavam em outras línguas, e os outros não eram tão necessários e importantes, Paulo diz, olha, irmãos, há igualdade. Porque todos são importantes, são necessários. O corpo, ele não funcionará de uma maneira plena, harmônica, se porventura um dos seus membros for amputado, ou for deficiente, ou for subtraído. O corpo, ele se tornará defeituoso, deficiente, limitado. Então Paulo está trazendo essa analogia, irmãos, essa comparação para dizer que todos os dons são importantes, são necessários e são fundamentais. Para aqueles irmãos que se sentiam melhores, já é um choque de realidade, já é um chamamento para dizer assim, baixa um pouquinho a bola, mais humildade, mais relação de dependência um do outro, porque aqui todos nós somos necessários e todos nós aqui somos importantes. Agora é interessante, irmãos, e a gente também trabalhou um pouco sobre isso, quando lá na frente, versículo de número 12 em diante, o que é que diz Paulo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Qual é a ideia de Paulo aqui, irmãos? É mostrar que tanto judeus como gentios, ambos agora são capacitados pelo mesmo Espírito, porque o que é dom espiritual, irmãos? É uma capacitação soberana, sobrenatural de Deus para o exercício de uma ou mais ações. Essa é a ideia de dom. E a quem dom é dado? Dom é dado apenas a novas pessoas, novas criaturas. Os dons espirituais não são dados àqueles que não conhecem a Cristo. Aquela expressão que a gente usa, né? Fulano tem um dom disso, fulano tem um dom daquilo. Tudo bem, eu sei qual é a intenção, mas o termo é equivocado. Fulano tem o talento, fulano tem a habilidade, porque dom Deus só dá àqueles que são nascidos de novo. E o dom é justamente essa capacitação especial e soberana para o desempenho de uma função ou outras funções. Vejam bem, irmãos, não estou falando de cargos, eu estou falando de funções no corpo, na igreja, entre a comunidade que Deus nos salvou e nos inseriu nela. É ideal que o cargo ele esteja
vinculado ao dom, mas nem sempre a gente é possuidor de cargo, mas a gente é possuidor de dom, necessário, importante e fundamental para que o corpo tenha saúde e para que esse corpo avance. Irmãos, essa é uma lição quando a gente estuda os dons espirituais, que eu creio assim ser fundamental para que a gente compreenda a nossa importância na igreja. Quando eu digo a nossa importância, não é no sentido de vaidade não, sabe, irmãos? De orgulho, de presunção, não. É no sentido de serviço. Para que a gente tenha consciência da nossa importância para servir. Para servir. Porque no universo, irmãos, de uma igreja com 100 membros, 150 membros, 200 membros, a pergunta que a gente deve fazer: todos esses membros terão cargos? Todos esses membros terão funções? Todos esses membros terão ofícios? Todos esses membros ocuparão a posição de liderança? É evidente, claro que não, irmãos. E a partir daí, cria-se uma separação entre os que trabalham e os que não trabalham, os que servem e os que não servem. Então, a partir disso, a gente acha que quem tem a função de trabalhar naquele ano são aquelas pessoas que foram nomeadas ou eleitas ou escolhidas para determinadas funções. Eu vou ser o crente, como eu brinco aqui, o crente bancário. E aí a gente se esquece desse conceito maior. É a mesma coisa de reino de Deus e igreja. Vocês já pensaram como às vezes a gente tem uma ideia medíocre, pequena, pequenada do reino de Deus? A gente acha que o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus não é só a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja é uma agência proclamadora das virtudes desse rei. Mas o reino de Deus é muito maior do que a igreja. E a gente serve a esse reino inserido numa igreja, mas não apenas quando nós estamos inseridos nela. Nós servimos a Deus quando nós estamos fora dessa igreja, no sentido não de desvinculação, mas no sentido das nossas ações externas. Vou tentar trazer alguns exemplos para a gente entender isso. 2022 eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono. Não sou presidente da UPH, não sou presidente da SAF, não sou do Ministério de Louvor, não faço parte do Ministério da Mídia, não sou envolvido no departamento infantil, não dou aula na escola dominical, não tenho absolutamente nenhuma função na igreja, sou apenas membro. Mas Deus me deu o dom. Vou aqui hipotetizar algum dom, o dom de pastorear. E eu, quando estou convivendo com os meus irmãos na igreja e percebo as necessidades de pastoreio, a alguns eu manifesto, visitando, orando por essa pessoa, trazendo uma palavra de encorajamento, assistindo essa pessoa em suas necessidades. Eu estou externamente num ambiente de trabalho onde pessoas ali enfrentam problemas, lutas, e aí Deus me dá oportunidade para que eu pregue, para que eu aconselhe, para que eu oriente de acordo com a Escritura Sagrada. A pergunta é, no dia 31 de dezembro de 2022, qual é a sensação que você vai chegar? É que você foi um inútil ou que você foi útil no reino de Deus? Para muitos a visão é que foi inútil. Para muitos a visão é que foi inútil. Por quê? Porque não teve um cargo na igreja. Porque não teve uma função
pública, empossada, e a gente pensa que é inútil. Lembram daquela pergunta emblemática, não é? De um sapateiro que ele fez a Martinho Lutero? Vocês já ouviram essa história algumas vezes? O sapateiro perguntou, depois de convertido, o sapateiro perguntou a Martinho Lutero, que disse que desejava servir integralmente ao Senhor Jesus e o que era que ele deveria fazer. Vocês lembram qual foi a resposta de Lutero? Faça o melhor sapato que você puder, engraxe da melhor forma que você puder, não seja desonesto, não enrole os seus clientes, você vai estar servindo a Deus. Essa é a melhor maneira de você servir a Deus. Percebe, irmãos? Talvez na mente daquele sapateiro a ideia de servir a Deus era ele largar a sapataria dele e ir para um lugar distante, se dedicar à obra missionária, fazer algo do tipo. Não. Seja um bom sapateiro, honesto, direito, competente, não enrole ninguém, não engane ninguém, não ganhe o seu dinheiro de forma ilícita e viva e testemunhe bem de Cristo. Então, irmãos, o reino de Deus é muito maior do que a igreja. É muito maior do que a igreja. A igreja é parte integrante, a igreja é a agência que proclama as virtudes desse reino e desse rei. Mas o reino de Deus é maior. A mesma coisa o serviço, os dons. Os dons, irmãos, a gente manifesta, a gente exerce eles, atrelado ou não a um cargo, a um ofício. Se o cargo vier, se o ofício vier, que bênção. Mas se porventura não vier, isso não deveria suscitar o que suscita em muitos. Não faço nada na igreja, não tenho oportunidade na igreja, ninguém me dá espaço na igreja. Por quê? Porque a gente acha que o serviço é institucional. A gente acha que o serviço é institucional. Então, essa visão aqui que Paulo traz, irmãos, muito importante que a gente precisa ter. Por quê? O que foi que isso fez de diferente? E aí a gente se lembra da reforma protestante. Porque a reforma protestante resgatou esse princípio de Paulo, de que todos somos úteis, de que todos somos chamados para sermos bênçãos. E esse princípio é o princípio da reforma chamado sacerdócio de todos os crentes. Voltem, irmãos, por favor, para o texto de Paulo, para a gente internalizá-lo. Pois, versículo 13 de 1 Coríntios 12, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Tanto judeus como gregos, livres, escravos, Deus distribui dons, capacitações especiais para o desempenho de uma função. Agora, conquanto o dom ele deva ser exercido ultrapassando essa barreira do ofício, essa barreira do cargo, ele deve ser exercido sim, com a perspectiva da edificação, do aperfeiçoamento da igreja. E Paulo vai naturalmente desenvolver isso nesses 2 capítulos, irmãos. Paulo vai dizer isso, né? Se os irmãos continuarem a leitura, a gente chega para ver as perguntas retóricas que Paulo utiliza aqui. Vamos ver essas perguntas? A partir do versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos ler juntos o 15? Se o pé disser, porque não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Aí as perguntas que Paulo faz agora. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, todo fosse ouvido, onde o olfato? O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo assim, se todo mundo for pastor, onde é que vai ter o dom de serviço? Onde é que vai ter o dom de liderança? Onde é que estarão os líderes, os servos, os misericordiosos, os liberais, os intercessores? Onde é que esses outros dons estarão? Se todos tiverem o dom de serviço, onde é que estarão os demais? Os líderes, os pastores, os administradores, onde é que estarão aqueles que exercem socorro? É isso que Paulo está dizendo. E aí ele está mostrando isso para dizer, irmãos, que se porventura a igreja não tiver esse entendimento, ela sofrerá. Ela sempre caminhará numa posição de não conseguir alcançar e cumprir a missão completa que Deus confiou a ela. A igreja vai andar de forma defeituosa. A igreja vai andar de forma defeituosa. Há uma missão, e uma missão dada por Deus, e essa missão exige que essas partes específicas, elas se complementem, e elas estejam harmônicas, funcionando, para que a missão seja exercida de forma completa e plena no final. Então, é isso que a gente precisa, entender, irmãos. Para aqueles irmãos ali de Corinto, e aí vem o ponto de Paulo, né? Se todos falarem línguas, lembram que o propósito de Paulo é tratar sobre aquela questão da supervalorização do dom de línguas, da superespiritualidade dos que falavam em línguas. Paulo faz essa série de perguntas aqui com respostas retóricas para dizer assim, não, porque as perguntas de Paulo, elas visam isso. Não é? Quando ele diz assim, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Essa é a finalidade da construção aqui de Paulo. Para mostrar o final, não, ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum dom é mais importante do que o outro. Mas Paulo vai fazer uma ressalva lá no 14. Se, porventura, houvesse essa ideia de superioridade de um dom para o outro, aí o que é que Paulo diz? O dom de profecia ainda seria mais importante, porque ele fala de forma inteligível, de forma compreensiva. Porque o que Paulo pressupõe, irmãos, é isso numa reunião, num culto público. Certo? Paulo está pensando numa reunião, num ajuntamento de pessoas. Como é que a gente lida com isso? Aí eu até falei um pouquinho sobre isso domingo de manhã. Quando eu disse que os princípios do culto do Antigo Testamento, eles são válidos para o culto do Novo Testamento. A forma mudou, o princípio é o mesmo. E aí a forma do Novo Testamento mudou, tirando todo aquele cerimonialismo que havia no Antigo Testamento, deixando-o de uma maneira mais simples, mais objetiva, mas não menos compreensiva, entendida. O culto cristão, irmãos, coloquem isso na cabeça, o culto cristão precisa ser racional. Quando eu falo de racionalidade, eu não estou suprimindo a emoção. Às vezes as pessoas usam o termo racionalidade de uma maneira muito pejorativa, como se a gente estivesse suprimindo
a emoção, de maneira nenhuma. Nós somos seres integrais e a gente não tem como separar partículas, não, nem partes. Nós somos seres integrais em que sentido? A gente tem razão, vontade, emoção, sentimentos, tudo isso, corpo. A gente louva a Deus no culto, o culto, a gente vem para louvar a Deus com tudo, com o nosso corpo, inclusive. O nosso corpo, inclusive. Tem como separar. Não, aqui é só corpo, viu? Aqui é só as emoções agora, aqui é só a razão. Não, não tem. É um ser integral. Por isso que tem gente que, no momento de culto, gosta de ficar ali no cantinho do banco, sentadinho. E tem gente que gosta de levantar as mãos, fechar os olhos, dar um glória a Deus, um amém. Agora eu vou julgar a espiritualidade, né, de um e de outro. Não tenho como fazer isso. Quem faz é o Espírito Santo de Deus, né, que paira sobre a sua igreja, que habita, que sonda, que conhece, que sabe o que há no coração e se há verdade e espiritualidade, né, como disse Jesus. Então nós somos seres integrais. Mas quando a gente diz racionalidade, é compreensão, entendimento. Quantas vezes, irmãos, a gente está cantando um cântico extremamente compreensivo e de repente nós somos tomados pela nossa emoção. Saber que Deus é grande, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Saber que nós nascemos com uma finalidade, um propósito, adorá-lo, servi-lo, como a gente canta aquele cântico em espírito e em verdade. Foi para isso que eu te adorei, que eu nasci, Senhor. E a gente é tomado por aquele sentimento ali, por aquela emoção. A gente chora porque às vezes a gente não está cumprindo aquele propósito, ou porque a gente se sente tão privilegiado de Deus ter nos salvado, ou porque a gente se sente tão confortado de saber que um Deus tão grande como esse nos ama, nos acolhe, nos tornou os seus filhos e está ali conosco. Não tem nenhum problema. Culto racional não suprime emoção. Muitas vezes a gente está pregando, muitas vezes eu estou pregando e me emociono. O sermão escrito, o esboço está ali, aqui, estudado, pesquisado. Verdade e compreendo, não foi nada novo, não é a verdade que está ali, que salta aos olhos da gente, e impacta o nosso coração, o coração do pregador, daqueles que estão ouvindo a pregação. Mas tudo isso de forma compreensiva. A gente está ali entendendo, a gente está ali sabendo o que é. O culto cristão é esse, irmãos. O culto cristão é esse. Então, Paulo está trazendo isso aqui à tona. Paulo está trazendo esse aspecto aqui à tona, não é, para que aqueles irmãos entendessem que na hora que eles estivessem ali reunidos, eles precisavam entrar sabendo o que eles vieram fazer, e eles precisavam sair sabendo o que é que Deus queria que eles fizessem lá fora. Eles precisavam chegar sabendo o que é que eles iriam fazer ali. E quando terminassem, eles sairiam dali sabendo o que é que Deus queria que eles fizessem. Já pensou aquele culto que você entra e sai? Foi o que eu vim fazer aqui, foi o que aconteceu aqui. Entrei e saí sem entender nada. E no 14 Paulo vai falar do incrédulo, né? Que a coisa ainda se agrava. Aí vamos lá, irmãos. Me permitam assim, irmãos, a franqueza não é... Claro, quem quer seguir nessa linha, que siga. Não... Mas assim, Paulo está falando, e eu presumo que Paulo está falando num ambiente mais restrito, ambiente de culto, um ambiente mais reservado. Agora, imagina a gente ir para a Praça João Pessoa, a gente ir para o Parque das Águas, a gente estar numa televisão, numa emissora de rádio, e a gente de repente começar a falar coisas que não são compreensivas
às pessoas que estão nos ouvindo? Qual a finalidade? Qual o propósito? Porque eu saio e vou para a Praça da Saudade para dizer, irmãos, amigos, pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo, olha, há uma mensagem. E eu quero apresentar essa mensagem para vocês, o Evangelho. E o Evangelho é que todos nós somos pecadores. E por que é que nós somos pecadores? Por isso, porque nós caímos, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. E o que é que esse pecado gera em você, meu amigo que me escuta? Gera morte, gera perdição e não temporária, eterna. Mas Deus providenciou, por amor e graça, um escape, uma salvação, uma solução. E é Cristo. E o que é que Ele requer da sua vida? Para que ao término as reações se assemelhem àquelas daqueles ouvintes de Paulo lá no Areópago, em Atenas, lembram? Esse Deus desconhecido que vocês servem, ou que vocês adoram sem saber, nessa religiosidade. Esse aí eu quero falar sobre ele, é o Deus que criou todas essas coisas de forma extremamente racional. E ao término, o que foi que aconteceu? E ele diz, olha, esse Deus aí requer que vocês se arrependam dos seus pecados. E aí Paulo Atos diz que alguns olharam para Paulo e creram. Outros olharam e disseram, em outra ocasião te ouviremos. E outros simplesmente o quê? Rejeitaram a mensagem de Paulo. E é isso que a igreja faz, irmãos. Quando a gente prega, e hoje, com essa questão de transmissão, até é difícil ter esse aspecto de ser restrito, de ser reservado. E eu acredito que até é bom. Porque as pessoas que estão do outro lado, talvez nos acompanhando pela rede social, ouçam o Evangelho. E alcance o coração e as emoções, mas alcance a mente. Entendam, compreendam. É algo para a gente refletir, irmãos, algo para a gente pensar. Mas vamos seguir aqui. Paulo mostra e vai tratar, não é? Ele vai continuar aqui, irmãos, nos versículos 27 em diante, não é? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Agora vejam a lista que Paulo faz aí. E essa não é uma lista, como eu disse no estudo passado, essa não é uma lista exaustiva. Tá bom? Há outros dons extra, os mencionados por Paulo aqui, em 1 Coríntios 12 e 14. Romanos, Efésios, são textos que se complementam e que adicionam aqui a lista de dons. O que é que Paulo diz aí, versículo 28? A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Irmãos, por que é que Paulo começa assim? Por que é que Paulo vai argumentar? E aí vamos ler o restante para a gente entender, né? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar quem? Profetas, em terceiro lugar mestres. 3 dons aqui que Paulo vai tratar, associados ao quê? Ao ensino, a proclamação e ao ensino da Escritura, da palavra. Apóstolos, profetas e mestres. Aí Paulo prossegue, né? Depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Irmãos, didaticamente, pedagogicamente, Paulo coloca dom de línguas lá por último. Não é erro de tradução, não. É pedagógico de Paulo. Para dizer que se porventura pensasse numa ideia de importância, o dom de língua seria o último. E o apostolado, a profecia seria e o ensino seriam mais importantes. Agora, a gente precisa também, irmãos,
deixar claro, não é, o que era que Paulo tinha em mente aqui como dom de profecia. O dom de profecia aqui ele está associado à questão do ensino, da proclamação da verdade de Deus. E não na perspectiva apenas preditiva, como muitas vezes a gente associa o dom de ensino, o dom de profecia a isso. Não é? Eu já até citei aqui para os irmãos que quando você chega, se um dia os irmãos forem ao SPN, ao Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, onde eu estudei, onde o William está estudando, os irmãos quando entrarem vai ter lá na capela, onde nós fazemos os cultos, vai ter escrito lá, SPN, Casa de Profetas. Não é? Por que Casa de Profetas? Porque está há mais de 100 anos formando pastores que proclamam a mensagem de Deus. Não é profetas no sentido de que eles sairão do seminário tendo novas revelações, predizendo se a pandemia, o que é, quando é que Jesus vai voltar, não, tal, datando, especificando, não é nada disso. Revelando se um tem pecado, se não tem, nada disso. Profetas no sentido de aqueles que ensinarão a Escritura, a verdade, a palavra de Deus ao povo de Deus. Porque o que era o profeta no Antigo Testamento? E aí a gente tem a ideia de que o profeta do Antigo Testamento sempre falava coisas futuras. E é assim, irmãos. Quem lê os profetas, tanto os maiores como os menores, perceberá que maior parte do conteúdo das profecias do Antigo Testamento era relativa ao momento presente. Era denúncia de pecado, era confronto de erro, era chamamento ao arrependimento, era uma palavra de encorajamento. A maior parte da profecia do Antigo Testamento é assim. A gente vai encontrar, claro, profecias futuras, mas não nessa terminologia que a gente está acostumado, fruto da influência do evangelicalismo. Porque as profecias preditivas, elas eram ou falando a respeito do Messias, Isaías 53, Isaías 9, era chamado conselheiro, príncipe da paz, Miqueias, de tu vai vir aquele que vai ser o descendente da mulher, aquele que vai de fato cumprir as promessas e as profecias do nosso tempo. É um Joel, descerá o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, eram profecias que apontavam para o Messias, ou para um castigo iminente. Olha, não é? Abacuque já vendo ali os caldeus chegando e dizendo, olha, Judá, vocês não ouviram, Deus dizendo, e vocês ignorando, pois agora se preparem, que os caldeus estão agora aí às portas. Não é? Os caldeus estão aí chegando e vocês vão ver o que é destruição. Mas ao mesmo tempo a palavra de conforto, né? Ainda que não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, não haja gado, ovelhas, no aprisco, no curral, eu me alegro no Senhor. O Senhor aviva a tua obra no decurso dos anos. Jeremias, né? A carta aos exilados. Quando Deus diz, olha, vocês estão na Babilônia, agora vocês devem fazer isso, isso e isso. Plantem um pomar, orem pela paz da cidade. Aí a gente chega no nosso tempo, fruto, não do evangelicalismo apenas, mas de outros movimentos, não é? Como os irmãos sabem que os movimentos como o adventismo mesmo, não é? Fruto de pessoas que tentaram inclusive datar o dia e o mês que Jesus ia vir, o ano. Não é? A Ellen White lá, quando tentou estabelecer, Jesus vai vir tal dia e tal hora, e Jesus não veio. Disse, não, é porque ele veio de forma invisível, veio apenas para aqueles que eram dele, e esses viram Jesus. Aí
Vai mentira profetada em cima de profetada, né? E aí, no nosso tempo, mais ainda, fruto do evangelicalismo, do pentecostalismo, mais ainda. Aí é que nós damos valor, né, a esse tipo assim, eu sonhei um sonho estranho ontem. Aí a gente já fica com medo, né? O que tem de gente aí dizendo que previa a morte de Marília Mendonça? Não é? Tem de gente aí, fulano disse isso. Irmãos, você, no universo como é o nosso, o cara prevê que vai morrer um famoso, sem estabelecer a data, não é? Só chutar assim, eu vejo, é como eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, eu vejo que daqui a uns 5 anos, quando eu voltar aqui em Monteiro, um bocado dos irmãos vão ter morrido aqui. Aí grava aí no YouTube, quando for daqui a 3 anos que morrer alguém aqui da igreja, aí vão pegar o YouTube lá de 3 anos atrás, aí vai dizer, tá vendo, pastor Altino disse. Ele sabia que ele estava se referindo à morte de fulano. Irmão, isso aí é brincar com a racionalidade humana. Não é? É brincar. Ou como tem igrejas por aí, os irmãos sabem, né? É aquela história. Deus me revelou que já abriu a cova de fulano. Né? Já abriu a sepultura. Brincadeira isso, irmãos. Isso é brincadeira. É brincadeira. Despropositadamente. Qual é o propósito de Deus fazer isso? É para fulano se preparar. Não precisa disso não. Jesus disse, vigiai e orai. Estejam prontos. E aí contou-nos uma parábola. 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 5 estavam com azeite pronto para o encontro com o noivo, para o casamento, 5 não. Não precisa, irmãos, eu preciso da palavra. E preciso viver a palavra, é isso que a gente precisa. Esse pessoal que vive de sonhos, de sensações, de arrepios na espinha dorsal, lessem mais a palavra, essas pessoas iriam ter uma vida espiritualmente muito mais amadurecida. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Seguindo aqui, irmãos, Paulo, então, quando termina aqui o capítulo 12, deixa eu voltar aqui para capítulo 12, percebam que Paulo agora faz algumas perguntas para a gente terminar essa parte. Versículo 12, 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí Paulo faz o que agora? Capítulo 13. Por quê, irmãos? Porque além de Paulo dizer, irmãos amados, o dom de línguas não é superior aos outros dons, e ele não produz essa vaidade, esse orgulho espiritual de se sentir super crentes, eu passo para mostrar para vocês um caminho ainda sobremodo excelente, mais elevado. Qual é? O dom do amor. O dom do amor. É quando Paulo, então, vai trazer esse capítulo 13, que é conhecido de todos nós, não precisa que eu possa fazer a leitura dele inteira aqui, mas Paulo, nos 3 primeiros versículos, vai trabalhar aí algumas figuras de linguagem, né? Uma hipérbole, né? Engrandecer, exagerar nas hipóteses que ele levanta, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo outro, ainda que eu tenha isso ou outra coisa, sempre no final a mesma conclusão: se não tiver amor, não tem valor nenhum, de nada me aproveitará. O que é que Paulo está mostrando aqui, irmãos? O amor é o teste supremo da espiritualidade cristã. E aí eu queria que os irmãos gravassem essa frase. O amor é o teste supremo da espiritualidade cristã. Para que nós saibamos se as pessoas de fato são espirituais ou não, avalie o amor.
Não avaliemos, irmãos, a performance. Não avaliemos a retórica. Não avaliemos o exterior. Porque ele é manipulável. Ele é manipulável. A gente precisa avaliar as ações, os comportamentos que denotam amor. Por quê? Porque o exterior é extremamente manipulável. Eu posso muito bem, irmãos, chegar aqui, cantar uma música, declarando que eu amo vocês e no meu coração não amá-los. Agora, onde é que eu vou amar? Com as minhas atitudes, com os meus comportamentos. Eu demonstrarei ou não se eu amo. Aí vamos para Jesus. Vocês mostram que me amam se vocês fizerem o quê? Guardarem os meus mandamentos. Se vocês se amarem e forem um, verdadeiramente o mundo reconhecerá que sois meus discípulos. O teste de espiritualidade do crente é o amor. Não são os dons extraordinários. Né? E aí eu com isso em mente, irmãos, eu tranquilizo muito o meu coração quando eu vejo alguns comentários, né, que as pessoas fazem a respeito da nossa própria denominação, pela nossa maneira de cultuar diferente, distinta. Não é? E aí quando eu percebo as atitudes, os comportamentos, aquela ideia de superioridade, de olhar para a gente de cima para baixo, como se fossem os mais espirituais, os mais devotos, piedosos, e aí Paulo me mostra que o amor é o teste supremo da espiritualidade cristã. Se eu não tiver amor, eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso tocar bem, eu posso fazer obras de caridade, porque Paulo trata sobre isso, eu posso pegar minha riqueza toda, distribuir com os pobres, eu posso ter uma vida de moralidade extremamente elogiável, digna de aplauso. Se não tiver amor, nada valerá. Essa é a ideia de Paulo. E aí, por que Paulo diz isso? Porque o versículo 8 e 10, irmãos, do texto nos mostra, né? Porque o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Quando é que as profecias desaparecerão? Quando, irmãos? Não, quando Jesus vier. Quando Ele consumar a sua obra. Para que é que a gente vai precisar de profecia? Se está tudo cumprido. Que diz Paulo mais? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e aqui mora uma discussão exegética muito acalorada, porque alguns exegetas entendem que essa expressão perfeito se refere ao cânon, aos 66 livros. Por isso que Paulo está dizendo, profecias cessarão, línguas cessarão. Ou seja, quando vier o que é perfeito, qual é o perfeito? É Cristo e, consequentemente, a palavra escrita, que é a Escritura Sagrada. Mas essa é uma discussão que eu não quero adentrar, irmãos. O que é em parte será aniquilado. E aí o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, irmãos, aqui é o ponto central de Paulo. Aí olha o que diz versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí Paulo continua, vamos lá, versículo 2.
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala. Que conquanto o dom de línguas ainda possa ser manifesto nos nossos dias, ele tem um caráter individualizado. Ou seja, para uso, edificação, experiência com Deus privada e não coletiva. Alguns que creem na contemporaneidade, para não afirmarem categoricamente que ele pode ser manifesto no culto, inclusive para quem está aqui pregando e tal, que isso é de um uso privado, de um uso restrito, para edificação própria, justamente pelo que Paulo aqui vai dar a entender. Vai dar a entender. E o texto continua, não é, irmãos? Mas o que profetiza faz o quê? Fala aos homens. Aí qual é a ideia de profecia aí? Do versículo 3, do capítulo 14. Leiam aí, por favor. Paulo está aqui, irmãos, não se referindo à profecia, não é como eu disse aqui, já falei ilustrando, a profecia no sentido veterotestamentário, dessas predições futuras, não é? O que Paulo tem em mente aqui com profetizar é a capacidade de articular a verdade de Deus. Eu acho interessante essa definição do Sproul. A ideia de profetizar aqui de Paulo, né, trabalhada aqui no capítulo 14, é a capacidade de articular a verdade de Deus. E aí por isso que, aquilo que eu ilustrei, né? Um pastor pregando e um cristão individual, perceba bem, lembram da petição de Moisés lá atrás? Quando o Espírito que o capacitava, capacitou aqueles 70 para ajudá-lo na administração. Eles começaram a profetizar. Moisés, lá no final, disse o quê? Tomara todo o povo profetizasse. Joel diz: descerá o Espírito Santo e farão o quê? Profetizarão. E aí, Sproul diz, né? Um pastor pregando e um cristão individual, veja bem, irmãos, eu pregando, ou vocês, que não pregam no púlpito da igreja, mas que amanhã vão estar no trabalho, na faculdade, na escola, na família, dando testemunho de sua fé, Sproul diz, são ações proféticas. São ações proféticas. Então pode sair hoje à noite daqui, ciente de que amanhã, ou hoje de noite ainda, você e eu, nós temos a responsabilidade de profetizar. E o que é essa profetizar? Eu profetizo sobre a tua vida coisa boa. Não. Articular a verdade de Deus. Falar a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? Aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Que já nos foi revelada a maior profecia. E a profecia verdadeira, plena, que nós temos. Amanhã, quando a gente tiver... E aí eu acho interessante, né? Eu fico pensando como a gente tem alguns conceitos equivocados a respeito da nossa vida cristã. Quando eu digo assim, irmãos, Deus só nos fala através da palavra, o que é que os irmãos entendem? Ilustrem aí, por favor. O que é que os irmãos entendem? Aliás, quando eu falo não, quando eu repito. Porque quem fala, primeiro a Bíblia e depois a nossa confissão de fé, que a gente está estudando. A Escritura é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Ela é suficiente. O que é que os irmãos entendem?
Os irmãos entendem que Deus só está falando através da palavra aqui e agora? Ou quando em casa os irmãos pararem um pouquinho para lerem? E se porventura você estiver no seu trabalho, não tiver tempo de ter uma Bíblia ali perto, não tiver tempo de abrir seu smartphone e consultar a Bíblia, mas se o Espírito Santo de Deus trouxer verdades da Bíblia internalizadas na sua mente e coração, quem é que está lhe guiando ali? É a palavra, irmãos. Quantas vezes a gente está num ambiente onde a gente não tem a escritura impressa ali, mas as verdades de Deus estão internalizadas e o Espírito Santo começa a agir na nossa vida de forma que elas saltam aos nossos olhos. E ali nós somos dirigidos, confortados, direcionados. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra. Agora, o Espírito só faz isso com aquilo que foi o quê? Revelado na palavra. E claro, com aquilo que a gente fez o quê? Aprendeu. E quando eu digo aprendeu, não é nem assim, irmãos. Entendam bem. Tem gente que é ótimo para memorizar versículos de cabeça. Mas tem gente que não é. Mas é a verdade de Deus. Você pode até não conseguir dizer. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, se façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus guardará, né, vossa mente e vosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é... Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que vistes e aprendestes e vistes em mim, isso também é o quê? Praticai. Está lá os versículos. Talvez eu tenha truncado um pouquinho aqui. Mas talvez você diga, pastor, eu não consigo fazer isso não. Tudo bem. Mas o que é que você precisa ter igual a mim? Você precisa saber que você não pode andar ansioso. Você precisa saber que o combate à ansiedade é oração. E você precisa estar com a verdade de Deus na sua mente. Quando surgirem situações, ou eu que memorizo o versículo inteiro na cabeça, ou você que memorizou as verdades, o Espírito Santo é o mesmo e vai fazer com que aquilo ali venha à sua mente, e lhe direcione, e lhe guie, e lhe conforte, e lhe encoraje, e lhe admoeste, e lhe exorte. É assim, mas pela palavra revelada e aquilo que a gente memorizou. Sim, Tiago. Isso. Por isso a importância de cantarmos músicas biblicamente corretas, com verdades corretas. Por quê? Porque em determinados momentos a música que tem um poder. Se eu perguntar aqui aos irmãos, o sermão que eu preguei, o primeiro sermão que eu preguei quando eu cheguei aqui em 2009, quem lembra? Lembra, Toninha? Estou acreditando não, Toninha. Lembram? Não, mas os irmãos lembram de muita música que a gente ensinou aqui na igreja. Qual foi a primeira música que eu ensinei? Te adorar, né? O sol, a lua e as estrelas. A gente lembra, olha, o Toninho não lembrava o sermão, mas lembrava a música, né? Mas a verdade de Deus, irmãos, ela quando está aqui na nossa... Por isso que a música, aí eu não sou defensor da salmodia exclusiva, mas da inclusiva, justamente por isso. Que a gente pode cantar outras músicas desde que a verdade de Deus esteja expressa nelas, certo? Mesmo que a verdade de Deus esteja expressa nelas. Então, essa é a razão aí pela qual nós podemos profetizar, eu e você amanhã, ou daqui a pouquinho, testemunhar de Cristo, da sua verdade, para as pessoas que ainda não conhecem. Agora se lembre, testemunhar é viver e falar. Às vezes a gente olha para Atos 1:8, mas recebereis sobre vós poder ao descer, não é? O Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Eu dou testemunho. Eu não sei muito falar, mas eu dou testemunha.
Lá na frente, quando Pedro está perante o sinédrio judaico, vocês têm que parar de falar disso. Não podemos parar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Atos 8, quando os crentes são espalhados, dispersos, por causa da perseguição, a morte de Estevão, o apedrejamento e ali a perseguição do Império Romano, Saulo respirando ameaças contra a igreja de Deus, eles foram espalhados fazendo o quê? Falando de Cristo. Viver e falar. Mesmo que a gente não saiba falar muito bem, mesmo que a gente não tenha um conhecimento da língua culta, mas a gente tem o conhecimento da verdade de Deus, que é quem transforma a pessoa. Irmãos, só o nome Jesus é poderoso para salvar uma pessoa. Só o nome Jesus. E você pode falar o nome de Jesus, você pode falar das verdades de Cristo para outras pessoas. Ser profeta de Deus. Ser profeta de Deus. Amém? Vamos orar? O tempo se esgotou rápido. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por essa noite, pelo aprendizado da Tua Palavra, e queremos pedir humildemente, Deus, que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória. Seja no serviço congregacional aqui na igreja, seja externamente quando nós estamos inseridos nos diversos ambientes que nós nos relacionamos, que a gente consiga ser esse profeta do Senhor. Falar, articular, proclamar as virtudes do Senhor que nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Deus, nos faz vencer a timidez, nos faz vencer a covardia, nos faz vencer a preguiça, para que a gente possa ler a Tua palavra e com muita naturalidade e capacitação do alto, pronunciar, articular para outras pessoas o plano de redenção, que um dia o Senhor se fez homem para morrer como maldito naquela cruz e sofrer a nossa dor e morrer a nossa morte. Nos levanta, Deus, nessa cidade como voz profética, para proclamarmos a novidade do Evangelho, porque o Evangelho é novo, o Evangelho é boa notícia, é salvação para aqueles que estão perdidos. Nos leva em paz aos nossos lares, nos dá uma noite tranquila, abençoa aqueles que se encontram enfermos, abençoa a vida da nossa irmã Adriana na sua quimioterapia durante essa semana, os demais, ó Deus, que têm feito também tratamentos, outros irmãos que têm enfrentado lutas no seu físico, que o Senhor visite, cure, restaure, para o louvor da Tua glória. Dá-nos a Tua bênção, Jesus, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, amém, amém. Na feira nós temos o nosso momento de oração às 7h30.